Olá, seja bem-vindo às nossas aulas aqui da nossa série Através da Bíblia, especificamente tratando aqui do livro de Josué. Esta é uma aula, e as próximas também assim o serão, em que nós vamos analisar um pouco aqui o que o texto de Josué tem a nos falar, basicamente de uma forma introdutória, certo? Depois, claro, teremos nossas análises mais específicas dos versículos e dos capítulos subsequentes. Contudo, nestas primeiras duas aulas nós vamos falar de aspectos gerais do livro de Josué, beleza? Muito bem. Tendo colocado esse ponto, podemos falar aqui sobre um material que a gente vai utilizar aqui dentro da nossa análise, certo? Que é exatamente o material aqui de Carlos Oswaldo Pinto, que se chama Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento. Esse livro é um livro muito importante quando a gente analisa o material do Antigo Testamento, porque ele tem um aspecto que para mim é um dos mais importantes quando a gente analisa o livro, que é o que a gente chama de argumento. O argumento diz respeito a não só o que o autor falou, mas também o como o autor falou, certo? Ou seja, a forma como o autor apresenta o seu argumento, ou seja, como ele apresenta o fluxo da sua argumentação. Então, nesse sentido, o texto de Josué é um texto que, o texto de Carlos Oswaldo Pinto, né, Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, ele também tem uma obra de foco e desenvolvimento do Novo Testamento, mas, e as duas têm esse foco, claro, essa ideia. E aqui especificamente temos falado, né, com o propósito exatamente de apresentar como Josué escreveu a sua obra, né, o seu material. Essa é a ideia que a gente tem buscado aqui, certo? Então, nesse sentido, a gente tem apresentado aqui, a gente pode começar aqui falando sobre o título, né, Josué. O título desse livro que nós vamos analisar. Deixa eu me ajeitar aqui o meu. Beleza. Então, basicamente o que eu queria falar era um pouco aqui sobre o título do livro, né? O título. O livro, né, Josué, esse nome Josué, na verdade, ele é exatamente o seu personagem principal, certo? Acho que acabou de mudar aqui. Beleza. Então, é o seu personagem principal, claro. Lembrando quem foi Josué. Josué, ele era o número 2 de Moisés. Ele seria o vice de Moisés. E não seria fácil ser o vice, não seria fácil ser o número 2 de Moisés. Porque você deve lembrar que Moisés era aquele o grande homem que aquela geração tinha visto, certo? Depois de Abraão, nós vemos aí Moisés como o principal que esses israelitas teriam visto, exatamente porque eles perceberam as grandiosidades que Deus fez através de Moisés. Você deve lembrar das pragas do Egito, você deve lembrar da saída do Egito, no caso o Êxodo. Você deve lembrar da abertura do Mar Vermelho, você deve lembrar de Moisés recebendo as tábuas da lei, você deve lembrar de Moisés recebendo o restante da lei, você deve lembrar de Moisés sendo aquele que dirige esse povo pelo deserto. Ou seja, o que nós temos em Moisés é muito daquilo que Deus fez, dos eventos de uma boa parte dos eventos principais do povo de Israel envolve Moisés, especialmente dentro desse período. A gente já sabe que Moisés é grande, vendo de hoje, olhando para toda a história de Israel, Moisés é um gigante. Mas e você aí deve imaginar ainda mais na mente daqueles que estão vendo naquela hora. O parâmetro que eles têm é aquele homem, Moisés.
Então, toda essa vida de Moisés fazendo tanto pela obra de Deus, a partir daquilo que Deus o dirigiu, capacitou. E aqui nós temos então quem? Josué. Josué, esse personagem, né, esse homem que foi um dos espias ligado ainda dentro da época de Moisés, como aquele que foi juntamente com Caleb para avaliar a terra prometida, para poder ter alguma ideia de como eles poderiam finalmente alcançar aquela região, e trouxe um relatório otimista, um relatório mais apurado e um pouco menos tristonho, digamos assim, ligado àquilo que era a terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Foi isso que eles mencionaram quando eles viram. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar aqui é que Josué foi esse que estava ali junto com Moisés, que era o segundo, né, o número 2, e finalmente Moisés morreu. E agora nós temos Josué. Então é com esse contexto que a gente precisa olhar para esse personagem. Um personagem que tem uma tarefa muito difícil pela frente de dirigir uma sociedade, um povo muito difícil, um povo muitas vezes desobediente, um povo muitas vezes idólatra, um povo que viu Moisés demorar um pouco e já criou para si um bezerro de ouro. Então você deve lembrar que não seria uma tarefa fácil. E além disso, as pessoas tinham em mente quem? Moisés, um grande homem servo de Deus. Então esse é o Josué, como nós conhecemos. Lembrando que Josué é esse que tem um nome, né? A palavra em hebraico, a palavra é Yehoshua, que é exatamente a mesma palavra para Jesus. Não sei se você sabia, mas em hebraico a palavra Josué significa Jeová salva, assim como o nome Jesus também significa Jeová salva, Yehoshua, certo? Então, na verdade, é só que o nome Jesus, então ele foi também tirado desse mesmo nome aí, significando Yahweh salva. Então, por essa razão, né, que nós temos aí o nosso amigo Josué, filho de Num, que nasceu lá no Egito e que, de fato, de uma certa forma, Moisés sim o preparou para ser aquele que iria assumir a liderança desse povo. Então, pense nisso quando você pensar nesse livro. Pense no homem que está substituindo o grande Moisés. Se você pensar assim, certamente já vai lhe ajudar muito em termos dessa compreensão. E esse propósito dessas aulas é realmente esse. É dar o tom do livro, né? É alinhar as suas expectativas ao que o livro requer de nós, para que a gente veja de uma forma correta, para que a gente tenha a expectativa correta, para que a gente avalie o texto da forma como ele deve ser avaliado. Então, pensando aqui em termos de data e autoria, não há muita dificuldade em considerar, né, há uma tradição talmúdica, né, o Talmud, os documentos da tradição judaica não tem dificuldade em reconhecer Josué como o autor do livro, certo? Então, Josué é esse que escreveu. É claro que há uma nota sobre a morte de Josué, e essa nota é escrita então por Eleazar, filho de Arão. Eleazar, filho de Arão, certo? Então, o que a gente consegue notar, também tem um último versículo, né, que parece uma nota mais recente, e o próprio conteúdo do livro apresenta e recomenda, na verdade, essa tradição, né? Não tem muita dificuldade em se pensar dessa forma. Então, é interessante porque o autor demonstra muito conhecimento dos nomes arcaicos das localidades de Canaã. Então,
era para ser realmente alguém que viveu naquela época ali. Então há muita exatidão histórica e muita prova de que esse relato é histórico de fato, e nesse sentido parece ali que ele viveu no século 12 antes de Cristo, certo? Ali 1200 anos antes de Cristo. É o que nós podemos falar em termos de data e de autoria, em termos do que nós podemos notar. Muito bem, mais importante do que isso, eu considero, é falarmos então do contexto histórico, certo? O que nós podemos falar sobre o contexto histórico de Josué? Em primeiro lugar, nós podemos pensar que nós temos ali uma data base, certo? Essa data base, ela é importante. Seria uma data base para a conquista de Canaã. É a partir dessa data que nós vamos avaliar. E essa data seria então 14 antes de Cristo, certo? Então, nesse sentido, a gente vê que dentro dessa ideia aí, né, de que do século 14, nós, eu coloquei aqui 14 antes de Cristo, mas é bom colocar século, né, senão fica estranho, fica parecendo que é só 14 anos. O século, a partir disso, Carlos Oswaldo Pinto diz que Deus nos dá uma cronologia perfeita, né, com relação à história de Josué. Por quê? Porque nesse momento o que parecia haver ali na Palestina seria o que nós vamos chamar de um vácuo de poder, certo? O que seria esse vácuo de poder? Foi uma época em que o que nós tínhamos ali naquela região era um hiato em termos de uma grande potência, por exemplo. A Síria ainda não era o grandioso império que um dia haveria de ser, certo? Então a Síria ainda não era. Então, nesse sentido, o que poderíamos esperar? Poderíamos esperar que, se fosse um pouco diferente, se talvez alguns séculos posteriores ou até anteriores, seria mais difícil a conquista de Canaã. Mas exatamente naquele momento, aqueles povos eles estavam de uma certa forma fragmentados, certo? Não tinha um império grandioso assim, coeso, que pudesse vir retornar em termos de força para Israel. Contudo, é bom a gente lembrar, né? O Egito era uma potência e ainda assim não conseguiu manter o povo de Israel ali, porque Deus, obviamente, se manteve fiel e mostrou o seu poder. Então, quando a gente fala assim, a gente fala mais em termos da cronologia daquilo que Deus permitiu que acontecesse para que essa conquista fosse feita dessa forma. Mas claro que se fosse um povo mais forte, Deus mostraria o seu poder do mesmo jeito, sendo a sua promessa. Isso certamente haveria de acontecer também sem dificuldades. Contudo, como eu falei, tem um elemento aí que Deus utiliza também em seus efeitos contextuais, históricos, sociais, para fortalecer o fato de que Canaã seria finalmente alcançada. Então, quem era esse povo Canaã, né? Quem era o povo lá de Canaã? Então, na verdade, ali, né, os habitantes os habitantes de Canaã eram uma mistura de raças, certo? Com uma população amorita, né, chamada, que na Bíblia chama-se de amorreus, e eles viviam lá na região sul, na região montanhosa, bem como os cananeus. Então tinha os amorreus e os cananeus que ocupavam a região norte ali da Palestina. Então, mais importante do que falar sobre cananeus e amorreus, é importante a gente falar sobre a religião deles, certo?
Então a religião era uma religião politeísta, certo? Então essa religião politeísta, ela tinha a sua... Você deve lembrar também que, na verdade, dizer que aquela região e aquelas pessoas daquela região tinham uma religião politeísta é quase um pleonasmo em termos daquele contexto histórico. Por quê? Porque isso era o natural, isso era o comum. As pessoas adoravam a vários deuses. Isso já era esperado que as pessoas adorassem a esses deuses. Então, esse contexto social, né, esse contexto religioso, era comum o fato de as pessoas adorarem vários deuses. Mas dentro da sua religião politeísta, eles tinham uma certa sofisticação em termos de... Aliás, a sociedade, né, essa era uma religião politeísta, e a sociedade, ela tinha certa sofisticação em arte e cultura, e tinha uma proteção de cidades-estado muradas, certo? Como assim? Havia umas cidades, por exemplo, a gente vai falar de Jericó, era uma cidade-estado, como assim? Ela tinha uma certa estrutura que, de uma certa forma, era autossuficiente, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, essa cidade-estado, ela se juntava com outras cidades. Isso vai acontecer durante o livro, mostrando exatamente que eles faziam algumas conspirações para lutar, algumas coalizões, melhor dizendo, para lutar contra o povo especificamente. Mas o ponto aqui é apresentar o fato de que eles tinham uma certa estrutura. E essa estrutura não era a estrutura do povo de Israel. A estrutura de Israel era uma estrutura muito aquém do que esses povos tinham. Por quê? Porque era um povo que tinha vivido no deserto. Era uma segunda geração de pessoas que haviam vivido no deserto, que tinham saído do Egito e agora estavam ali para dominar e assumir, na verdade, essa terra prometida que Deus havia dado ao povo de Israel. Então, sendo assim, quando a gente pensa em termos de sofisticação, quando a gente pensa em termos de cidades muradas, em termos de, mesmo sendo fragilizada, fragmentada ainda tinha alguma estrutura político-social que abarcava aquilo ali, no sentido de algumas alianças que eram feitas e coalizões. Israel ser essa que vai assumir esse território seria muito difícil se não fosse, claro, o Senhor que estivesse ali diante do povo de Israel. Então é importante considerar isso. Não foi uma vitória fácil. Às vezes pode-se pensar, né? A terra está aí, então vocês simplesmente vão passar, eu costumo falar, vão passar um córrego chamado Rio Jordão, rapidinho vocês passam por lá e chegam lá numa terra que não tem ninguém e vocês simplesmente armam lá suas tendas e vão morar tranquilamente naquele lugar. Não é assim. Na verdade, foi uma conquista que precisou ser efetuada e uma conquista difícil, complexa, cheia de poréns, cheia de dificuldades que haveria de ser colocada ali. Então, esse foi o cenário da estrutura que a gente pode notar. Além disso, nós tínhamos ali também uma pequena minoria de nobres cananeus e oficiais egípcios que também tinham ali, certo? Vivendo às custas de uma imensa maioria de pobres. Então, é importante notar esse ponto aí, porque diante dessa situação, você deve imaginar que o povo de Israel vai assumir
uma realidade, vai ter que lutar contra nobres, lutar contra reis, lutar contra pessoas exploradoras, de fato, porque muitas vezes era assim que funcionava naquele contexto. Então, não é difícil pensar que essa seria uma batalha difícil, como falei, cheia de complexidades, cheia de limitações, cheia de poréns, mas claro, em que Deus se coloca diante de Josué e diz: ser forte, ser corajoso. Mas se você não entender essa estrutura, social, religiosa, contextual, fica muito mais difícil, ou pelo menos você vai ver muito menos na expressão seja forte, seja corajoso, do que de fato ela tem. Deus está dizendo: seja forte e seja corajoso, não te amedrontes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Por que Deus está falando tudo isso para Josué? Justamente porque ele sabe que essa batalha, essa conquista, essa campanha militar não é fácil, não é algo simples, não é algo que simplesmente você chega aqui, chega ali e vai assumir o que precisa assumir. É complexo, não é algo simples, não é algo fácil, muito menos algo de menos complexidade. Então, quando você entende tudo isso, você deve imaginar que Josué devia estar pensando tudo isso. E é interessante, de fato, Deus dizer para ele: olha, ser forte e ser corajoso. Moisés morreu. Deviam ser as coisas que Josué estava exatamente pensando naquela hora. Moisés morreu, não tem outra pessoa aqui para assumir, sou eu mesmo, e eu tenho esse grande desafio. Josué foi esse que foi lá e viu que a terra era boa, que a terra valia a pena, juntamente com Caleb. Então Josué estava num contexto de quem, de fato, eu entendo, queria fazer isso. Ele não estava amedrontado no sentido de covardemente olhar para a situação e não querer fazer nada. Mas isso não tira a importância de considerar que era exatamente muito difícil, muito complexo, certo? Essa situação. E diante disso, Josué teve que considerar a sua coragem, né? E Deus disse para ele: seja forte e seja corajoso. Agora eu entendi por que ele precisa ser forte e corajoso. Você entendeu agora? Não é algo simples. Assumir Canaã seria de fato complicado. Mas, além disso, em termos do cenário religioso, nós podemos falar que ele era sim variado, certo? Porque haviam alguns conceitos ali dentro da religião dos cananeus, certo? Primeiro era sobre as forças, vamos chamar a atenção aqui, as forças da natureza eram expressões da atividade divina. Então, você consegue entender que, na verdade, quando eles viam a chuva, quando eles viam a seca, quando eles viam o sol, todos esses elementos naturais, né, eles indicavam uma atividade divina, uma atividade de um Deus. E ao mesmo tempo, eles falavam que a prosperidade, por exemplo, dependiam de uma identificação ritual apropriada com os deuses. Ou seja, você entregava um sacrifício e aquele sacrifício deveria ser visto de forma boa, certo? Pelo Deus a quem você está oferecendo. Se você oferecer bem, então, claro, o que vai acontecer é que você vai receber o que há de melhor da terra. Então, dentro desse aspecto, nós temos algum elemento do cenário religioso que nós também vamos considerar na próxima aula também. Por enquanto é isto, muito obrigado, valeu!